Pode ser melhor. Palavra do Senhor. Dá um beijo bem gostoso aí na sua Bíblia. E aplaude a palavra de Deus, mas aplaude com força, porque a escola também a gente louva a Deus. Amém? Amém? Então, amados irmãos, nós estamos aqui nesta noite para receber essa graça de Deus, para receber essa dádiva de Deus em nossas vidas. Existe um profeta que está relacionado entre os profetas menores, chamado Joel. E lá, 400 anos antes de Cristo, o profeta Joel já dizia, Joel capítulo 3, primeiro versículo: depois disso, acontecerá que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Mais um pouquinho embaixo vai ter uma profecia para os jovens. Ele vai dizer que os jovens terão visão. Olha que maravilha. Então veja essa grande promessa. 400 anos antes de Cristo, Deus já usando o profeta Joel para declarar que no meio de nós teria esse derramamento do Espírito Santo. Amém? Sim ou não? E aí, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 65 anos depois de Cristo, o que vai acontecer, queridos irmãos? Essa grande promessa de Deus vai acontecer em nossas vidas. Mas é bom lembrar a vocês que Jesus, quando estava com seus discípulos, ele também disse, João, no seu capítulo 14, versículo 16, vai dizer o seguinte: e rogarei ao Pai, e ele enviará um Paráclito, e este mesmo Espírito permanecerá convosco para sempre. Então há uma promessa do Espírito Santo ser derramado em nós. Essa promessa se cumpriu em Atos 2. Amém? Sim ou não? Ela se cumpriu. E quando aconteceu a manifestação, a descida do Espírito Santo sobre a igreja, queridos irmãos, muitos ali receberam esta graça, mas muitos estavam murmurando do lado de fora, dizendo o seguinte: esse povo está embriagado, este povo está embriagado, o que está acontecendo ali? Eu imagino que eles dizem: esse povo está louco, esse povo está doido. Então veja que naquele exato momento, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 14 ao 21, a palavra do Senhor vai dizer que Pedro, então de pé, vai dizer: homens, o que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa que Joel tinha dito, que o Espírito Santo desceria sobre a igreja. Então está se cumprindo toda esta profecia. Amém? Então Pedro vai acalmar aquele povo dizendo: olha, calma, não fiquem nervosos, não fiquem desesperados, não fiquem aí achando que o que está acontecendo aqui é loucura. Acalma o coração de vocês. Acalma o coração de vocês. E aí, queridos irmãos, é interessante que no nosso meio até hoje tem gente também assim. Quando o Espírito Santo manifesta no ser humano, naquele servo, tem muitas pessoas que, por não compreender, acham loucura. Por que esse irmão está repousando? O que está acontecendo com ele? Tem gente que não sabe e se desespera. Eu já me deparei com situações de pessoas batendo a pessoa que repousa, acorda, porque não sabe o que está acontecendo. Ou seja, é loucura para muitos a manifestação do poder de Deus. E assim aconteceu lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Muitos não compreenderam, acharam que os discípulos estavam malucos, estavam doidos, estavam embriagados. Assim também acontece na nossa vida até os dias de hoje. O Espírito Santo, quando ele chega na nossa vida, ele causa impacto. Foi assim na minha vida. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu tive esse impacto na minha vida, dentro de um grupo de oração.
no qual eu cheguei um belo dia, com meus 20 anos, um jovem que bebia, um jovem que vivia uma vida desregrada, um jovem que vivia no Vale da Chatuba, no Vale da Canitá, no Vale da Fazendinha, em todos os vales do Rio de Janeiro. Mas um belo dia eu entrei dentro de um grupo de oração, e ali eu fui tocado pelo Espírito Santo. Qual foi o impacto que o Espírito Santo causou na minha vida? Eu recebi uma graça de Deus. Comecei a chorar um choro, mas não é um choro só de sair lágrimas, é um choro de eu começar a gritar dentro daquele grupo de oração. Era o Senhor me libertando, era o Senhor me curando a minha alma, arrancando tudo de podre que estava dentro de mim. Então veja, quando o Espírito Santo ele vem na sua vida, quando você realmente é batizado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo causa impacto na tua vida. Você não aceita mais viver na mesmice, porque o Espírito Santo ele te incomoda, assim como incomodou a minha vida. Eu larguei a bebida, eu larguei a vida desregrada, eu larguei marifante, eu larguei toda a minha vida nesse mundão para viver uma vida com Deus. Assim é o Espírito Santo. Ele causa esse impacto na minha vida, na nossa vida, e ele também quer causar esse impacto na tua vida. Talvez você, querido, já foi batizado no Espírito Santo e foi lá no seu batismo. E foi. Mas qual é o impacto que esse batismo tem causado na sua vida? Como é que está a minha e a sua vida hoje? O que é que o Espírito Santo tem feito na minha e na tua vida? Qual é o tipo de transformação que esse Espírito Santo está causando na minha e na tua vida? Se eu e você olharmos para a nossa vida e eu ser a mesma pessoa que eu era há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, quando eu conheci Jesus, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Se você conheceu Jesus, já tem 20 anos e a sua vida é a mesma, você é um fofoqueiro, você é um mentiroso, você vive uma vida de embriaguez, você vive uma vida toda errada, me perdoe. Está faltando aí um verdadeiro derramamento do Espírito Santo na sua vida. Porque o Espírito Santo, quando ele chega na vida de uma pessoa, de um ser humano, ele causa impacto. Foi assim lá com os discípulos. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, eles estavam cheios de medo, eram medrosos, não tinham coragem. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, sabe o que aconteceu? Eles tiveram coragem. O Espírito Santo te dá coragem. Eu e você não temos força, mas quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a força de Deus. Paráclito para o evangelista João o evangelista João, o Espírito Santo é o paráclito. Paráclito é a força de Deus, é uma explosão do Espírito Santo que chega na minha e na sua vida e muda a nossa vida, e muda a nossa história. A nossa vida não é mais a mesma a partir de quando nós verdadeiramente recebemos o Espírito Santo em nossa vida. Foi assim na minha vida e também eu creio que vai ser assim na sua. Se ainda não é, vai ser assim na sua vida. Você não vai mais aceitar a sua vida do jeito que ela está, mas você vai ter confronto. Você vai confrontar a sua própria vida, dizer, não é isso que eu quero para mim. Eu não aceito viver essa vida. Não aceito, porque não é isso que Deus sonhou para mim. Deus não sonhou isso para mim, e eu não quero. E eu não quero. O que é que você gostaria que o Espírito Santo fizesse na sua vida hoje? É a cura da depressão? É a cura da ansiedade? O que você gostaria que esse Espírito Santo hoje fizesse na sua vida? Você vai sair do seu lugar, você vai sair do seu banco. E quando você vir aqui para frente, venha decidir. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta, bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, serei com ele e comigo. Esse Espírito Santo bateu na tua porta desde o início dessa vigília. Se você está com o coração ainda fechado para a manifestação do poder de Deus hoje na sua vida, abra-te, abra-te, levanta-te, saia da sua zona de conforto e deixe o Espírito Santo fazer o que ele deseja fazer hoje na sua vida. Não é amanhã, ele quer fazer hoje na sua vida. É hoje. Lá em Marcos, no seu capítulo 5, versículo 41,
Jesus vai falar para uma menina. Jairo vai pedir a cura da sua filha. Jairo vai pedir a cura da sua filha. Só que quando ele pede a cura da sua filha, no meio dessa conversa, no meio desse intervalo, Jesus vai curar uma mulher do fluxo de sangue. É como se Jesus esquecesse de Jairo. E Jesus está ali, tem naquele ponto com essa mulher do fluxo de sangue, a hemorraíza. E de repente, o que acontece? Chega uma notícia: Jairo, não incomoda mais o mestre. Por quê? Porque a sua filha acabou de morrer. E lá em Marcos, no seu capítulo 5, versículo 41, Jesus fala assim, ó, ela não está morta. Antes, Jesus fala que não está morta. E lá no versículo 41, Jesus fala assim, ó, e tomando ela pela mão, disse: menina, talita cumi, levanta-te. Talita cumi, levanta-te. E aquela menina levantou. Se nessa noite você está caído, o Espírito Santo vai te erguer. Se nessa noite você está morto espiritualmente, o Espírito Santo vai erguer a sua vida espiritualmente nessa noite. Se você estava frio na caminhada, hoje você vai sair cheio do Espírito Santo. Se você estava desanimado, você vai sair daqui alegre, cheio do Espírito Santo. Porque nesse momento, o Espírito Santo, ele vai fazer grandes obras na minha e na sua vida. Quem aqui quer receber o Espírito Santo de Deus? Quem aqui quer receber essa graça nessa noite? Quem aqui quer? Olha para dentro de você, que eu estou olhando agora para dentro de mim. O que o Espírito Santo precisa fazer na minha vida hoje? O que ele precisa arrancar para fora? É o quê? Eu sei o que ele precisa fazer na minha vida. O que ele precisa fazer na sua? Você vai sair do seu lugar. Porque quando o Pentecostes aconteceu, estavam todos reunidos no mesmo. Nós aqui estamos reunidos no mesmo lugar. Quando o Espírito Santo desceu sobre um, desceu sobre. Então eu profetizo que todos que estão aqui serão batizados no Espírito Santo em nome de Jesus.